conectar líderes, empresas e instituições. Esse é um dos objetivos do Brazil Economic Outlook, evento organizado pela Câmara Brasileira Americana de Comércio, aqui em Atlanta, e que trouxe palestrantes para discutir o futuro da economia do Brasil e as relações entre Brasil e Estados Unidos. É um evento que já fazemos há muitos anos, mas nós tivemos uma temporada em que não fizemos esse evento ao vivo devido à pandemia, e aí retornamos. O evento hoje, como você falou, é um evento que vai ser bem informativo. Até um dos nossos pilares é informação. Nós convidamos speakers de alto nome, né, como a Fernanda, que é jornalista da CNN, o Lucas, que vem também de um background político, que também vai falar sobre relacionamento Brasil e Estados Unidos e essa relação política que a gente não pode deixar de falar quando está falando em economia. Um evento de alto nível para falarmos da economia do Brasil nesses anos de turbulência, mas vamos ver um lado positivo de como a gente pode ver o futuro, não é? De uns bons olhos. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui. Super prazer estar aqui em Atlanta, é minha primeira vez na cidade, estou muito feliz de falar com uma audiência tão qualificada, também aprender com a experiência de tanta gente bacana, e acho que esse tipo de evento é fundamental, porque além de elevar o conhecimento e compartilhar informações, né, para qualificar o debate sobre as relações bilaterais e a oportunidade de negócios que vem daí, também é uma ocasião fundamental para que a gente possa se conectar com a nossa comunidade, né, em outros lugares do mundo e contribuir efetivamente para a tomada de decisão até em termos de política externa, porque hoje cada vez mais a formulação de política pública não passa só pelos decisores institucionalmente constituídos, né, o presidente, o Congresso, os diplomatas, ele é de certa maneira papel de todos nós, né, inclusive da comunidade epistêmica, como é o meu caso, acadêmica, da imprensa e, sem dúvida, do empresariado também. Então, estamos aqui falando com gente que ajuda a tomar decisões. O Brasil hoje constitui-se, né, como a maior democracia das Américas, lógico, depois dos Estados Unidos, então, em número de população, tudo isso, também é uma das maiores economias do hemisfério e tem um papel em termos de equilíbrio e de interlocução, mediação, até em assuntos mais sensíveis, que é fundamental. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma relação comercial propriamente dita muito auspiciosa para os dois países, né? O Brasil depende ainda hoje não só de uma série de recursos que vêm dos Estados Unidos, produtos e tal, mas é também dos Estados Unidos que vem a maior parte do investimento estrangeiro direto que o Brasil tem. Os Estados Unidos não são mais hoje o principal parceiro comercial do Brasil, desde 2009 esse é o papel que a China ocupa, mas quando a gente olha para produtos de alto valor agregado, principalmente em manufatura, que envolvem inteligência, propriedade intelectual, isso sem dúvida ainda é um papel fundamental dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos se beneficiam muito dessa nossa relação. É sempre bom lembrar, né, que o Brasil com os Estados Unidos mantém uma relação deficitária, então significa que os americanos se beneficiam de alguma forma do nosso mercado e que para eles isso é bem importante. Nos últimos anos, né, pelo fato de que os países todos, inclusive os nossos, têm se tornado muito polarizados, nós enfrentamos algumas dificuldades de interlocução. Acho que o ponto auge dessa dificuldade se manifestou no último ano, em 2025, quando os Estados Unidos incluíram o Brasil, né, como um dos países afetados por sanções. O fato é que o setor privado, principalmente brasileiro, sofreu muito com isso. O que hoje a gente está vendo é o governo americano voltando atrás em algumas decisões, em parte por pressões domésticas, porque também decisões no campo das tarifas prejudicou a economia americana diretamente, com um pico inflacionário em alguns setores e tal, e também porque houve um recálculo político sobre custo e benefício em relação à postura anterior, prevaleceu uma ala mais pragmática, né, de tomada de decisão por aqui. Do lado brasileiro houve muita cautela na forma de conduzir o
processo para evitar um escalamento que fosse incontornável, né, de tensões, e a gente conseguiu acompanhar não só a suspensão de algumas das sanções aos juízes brasileiros, como também a diminuição das tarifas, que ainda não foram totalmente suprimidas, mas estão em um caminho bastante bem pavimentado para negociação. Agora a gente tem a visita prevista do presidente Lula aqui aos Estados Unidos, né, uma visita de Estado, mas também é uma sinalização de que o governo brasileiro entende que existe espaço para um diálogo construtivo, do contrário, não exporia sua principal liderança a um tipo de constrangimento internacional. Esse evento ele tem uma característica muito interessante porque ele parte do princípio de que essa parceria entre Brasil e Estados Unidos, ela é o que nós chamamos de Business-Led Partnership, que basicamente significa é uma parceria que é guiada por negócios, por oportunidades, sobretudo por pessoas. Então, muito além de qualquer questão política, governamental, nós estamos falando de uma relação que já existe há mais de 200 anos, inclusive 2024 foi o ano de celebração desse bicentenário de relações entre Brasil e Estados Unidos, mas o que motiva de fato essa relação são as instituições, são as empresas, são os empreendedores, são pesquisadores, estudantes, o fluxo estudantil que vem para os Estados Unidos e que também vai para o Brasil, intercâmbio de ideias, intercâmbio de pesquisas. Essa é a ideia de reforçar e marcar que esta conexão existe porque as pessoas fazem essa conexão. Isso é o mais importante. E interessante você destacar isso porque muita gente não percebe, mas esse fluxo acadêmico de estudantes, essa troca, esse intercâmbio entre estudantes que vêm do Brasil para estudar nos Estados Unidos, isso é muito interessante para o país, tanto para os Estados Unidos quanto no Brasil. Estabelecer essas relações e valorizar essas relações é muito importante hoje em dia, né? Sem dúvida. Inclusive eu sou fruto desse tipo de intercâmbio. Eu fiz um mestrado na Universidade Estadual da Georgia State University, que é a maior universidade em termos de número de alunos no estado da Georgia. Fiz um mestrado na área de História, me alimentei muito, principalmente de uma literatura pensando em direitos civis, direitos humanos. Atlanta é o berço de Martin Luther King Jr., é o berço de atuação também do ex-presidente Jimmy Carter, que ficou marcado exatamente pela defesa dos direitos humanos. Trabalhei também no Centro Carter, trabalhei também diretamente com a igreja de Martin Luther King. Ou seja, essa experiência que eu levo hoje para o Brasil, que eu promovo esse intercâmbio entre Geórgia, Brasil e algumas cidades especificamente, Rio de Janeiro, Atlanta, que são oficialmente cidades irmãs, isso só existe porque em algum momento eu tive a oportunidade de mergulhar na cultura local e de também manter essa ponte aberta, dinâmica entre Brasil e Estados Unidos, porque em algum momento da minha vida eu fui estudante e isso foi muito importante na minha vida, isso foi algo que transformou minha vida da forma como eu me comporto hoje como cidadão e também como profissional. Well, I'm very happy to be here to really support the Brazilian American Chamber of Commerce of the Southeast. Nice to meet you, Rodrigo. Why I'm excited to be here today with the other fellow panelists is to talk about the importance of the connection between Brazil, the United States, but particularly between Brazil and the state of Georgia. You have a lot of ties, including a sister-city relationship between Atlanta and Rio from 1972. And I think there's so many opportunities for us to really highlight why Georgia, Metro Atlanta, and Atlanta are a great place for Brazilian companies to establish their operations. Well, and this is amazing because when you think about Brazilians in the United States, usually Georgia is behind, for example, Massachusetts, which is, I believe, the largest Brazilian community in the U.S., and then we have Florida. But now we can see Georgia in the spotlight of many business conversations, right? That's right. Georgia makes sense for so many different reasons. For Atlanta particularly, you have global connectivity with the airport. Right? You have about 80 international destinations, 160 national destinations, daily flights to Rio and Sao Paulo. So connectivity-wise, it makes sense. But then other things that folks need to know in Brazil is we have the highest concentration of Fortune 500 companies. We have 37 1,000, the 1,000 ranked 1,000 companies. We have various innovation centers, incredible talent, and very diverse talent at that. And so when it comes to quality of life, the experience, I think it's something also that the Brazilians, we want to push a little bit more in the state of Georgia.
Now, again, I'm not a state of Georgia representative, city of Atlanta representative, but I have been in global commerce and diplomacy for over 16 years. So I've seen the connection, but it really boils down to people connection, and that's what we're seeing here today. And as I mentioned earlier, the trade between Georgia, between Brazil, between the US, there's key sectors too. We always talk about agriculture, right? We always talk about manufacturing, but there's also fintech, logistics, health IT, mobility. And so I think there's a strong opportunity here, and this is what we're going to be seeing at this event today is what have we not shared, and how do we emphasize that this is an opportunity for these companies to come here with Lucia, with Giselle, with the Georgia Department, Invest Atlanta, Metro Atlanta Chamber, the alphabet soup of organizations that are here to provide that support. Because oftentimes, where do I start? And how do I maintain that momentum once I am established here in the region? A Câmara do Comércio esse ano, em 2026, vai implementar alguns projetos. Um deles já começou em janeiro, é o BAC Talks, onde a gente traz conteúdo, informação através dos nossos membros, que são capacitados e profissionalizados, especialmente em cada field, em cada área de atuação. Então será todo mês uma live no Zoom. Convido todos vocês para estarem presentes. Um outro projeto que está aí vindo, que vai ser lançado agora no segundo semestre, na verdade lançado antes, mas iniciará no segundo semestre, é o BAC Academy. É um projeto de instrução, de informação e capacitação para pequenos e médios empreendedores que desejam tirar os sonhos do projeto do papel e outros que já estão em andamento e que precisam se profissionalizar através de conteúdo. E nada melhor do que conteúdo vindo da Câmara do Comércio e de quem faz parte da Câmara do Comércio. Os membros estão oferecendo essa expertise para trazer para esses pequenos empreendedores a capacitação que eles precisam para crescer nesse mercado americano. E um outro projeto que está aí, around the corner, quase acontecendo, é a missão que a Câmara do Comércio foi convidada para acompanhar a Georgia Department of Economic Development, missão Estados Unidos, Geórgia, Brasil e Paraguai. Nós estamos levando 5 empresários americanos que desejam fazer business com empresas brasileiras. Então, é muita coisa vindo e a Câmara do Comércio se sente honrada e orgulhosa de ter tantos membros capacitados e prontos para trazer relevância para empresas que desejam internacionalizar. Então, fique atentos, conecte com a gente, porque a Câmara do Comércio realmente é uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. Aqui é Rodrigo Souto Souza para BR News TV.